Olá, alunos! Sejam bem-vindos a mais uma aula. E hoje a gente vai falar aí sobre um assunto bem complicadinho, conhecido como partenogênese, tá? Mas é aquilo que eu sempre digo para vocês, tá, pessoal? É questão de prestar atenção no conteúdo, prestar atenção nos termos técnicos, porque tem muito termo técnico, e isso, querendo ou não, acaba deixando o assunto maçante, fica uma coisa que a gente fica meio perdido. Mas isso é questão de você prestar atenção mesmo e se empenhar em aprender. Não tem jeito, tem que ter empenho. Então, a partenogênese, ela é um processo conhecido também como uma forma de reprodução assexuada. Só que essa forma de reprodução assexuada tem gameta. Lembra que a gente estudou lá anteriormente, logo no início, nos primeiros slides, a gente viu que a reprodução assexuada é só uma divisão de uma célula, é uma coisa bem simples. Na partenogênese já ocorre um processo diferente, tá? Dessa questão de reprodução assexuada voltada para gametas. Tá, professora, a senhora falou que na reprodução assexuada não tem gametas. E por que a partenogênese é considerada uma reprodução assexuada? Você vai entender quando eu começar a te explicar o assunto, tá? Então, primeiro que a reprodução por partenogênese, ela na verdade, ocorre no sistema reprodutor que produz gametas femininos, ou seja, os óvulos não fecundados vão gerar descendentes, sem a ajuda do espermatozoide. Aí você consegue ligar uma coisa com a outra, né? Por que ela é parecida com a reprodução assexuada? Então, estes vão se desenvolver, então, sem a participação desse espermatozoide. Não vai ter um espermatozoide em ação que vá, na verdade, fazer com que contribua para o desenvolvimento daquele zigoto, daquele embrião e desse futuro ser vivo que irá surgir, tá? Então, vamos lá. Saiba que na partenogênese não há mistura de genes, ou seja, né? Aí já vem a questão lá da reprodução assexuada. Então, a partenogênese é um processo muito comum em alguns insetos, vermes e crustáceos. Ela se torna normal, principalmente na sociedade das abelhas. Vocês sabem que as abelhas elas são divididas em castas. Essas castas, no caso aí é a rainha, né? A divisão, zangão e operária. E o que vai rolar aqui nessa situação, né? Todos os machos da colmeia, eles vão surgir por partenogênese. Ou seja, tá, gente? Eles não vão ter, na verdade aí, um pai. Os machos que são gerados, eles não têm eles não foram gerados a partir de uma fecundação entre espermatozoide e óvulo. Ah, quer dizer então que o óvulo em si é o macho. Exatamente, tá, pessoal? Vou explicar para vocês no outro slide, vocês vão entender. Tá? E as fêmeas não, as fêmeas já é tranquilo, já é uma coisa normal e a reprodução é sexuada. Ocorre o processo de fecundação entre um espermatozoide e um óvulo. Ocorrendo o processo de fecundação, ou vai ser rainha ou vai ser operária. Então, durante o voo nupcial, a rainha recebe os espermatozoides do zangão, como vocês podem ver aqui nessa primeira imagem de cima, tá? O zangão, ele, no caso aí, vai depositar dentro da fêmea, né? Os espermatozoides. E esses espermatozoides, eles vão ficar armazenados numa bolsa chamada espermateca. Então, gente, a gente estudou até o momento, a gente sempre utiliza o exemplo dos seres humanos. Não tem para onde correr, né? Vocês sabem que os seres humanos têm 46 cromossomos nas suas células. Mas nos seus gametas possui 23, tá? Que é N, ok? E nas abelhas, aqui no caso da rainha, a rainha tem 32 cromossomos. Ela é 2N, assim como os seres humanos, tá? Só que o que acontece? O macho,
ele não é 2N, ele é haploide, ele é N, ele só possui 16 cromossomos no seu corpo inteiro, ou seja, no seu organismo inteiro, em todas as suas células, tá? E no caso aqui a fêmea, ela é 2N, ela é diploide. Então, um é haploide, não esqueça essas duas palavras, e aí no caso da fêmea ela é diploide e o macho haploide, tá? Então, um é haploide, outro é diploide. Não pode esquecer essas palavras porque isso é importante para que você possa entender todo o processo de reprodução deles. Então, pessoal, professora, quer dizer então que quando o macho for produzir os espermatozoides dele, esse número vai reduzir, vai dividir aí para 8. Não, gente, vai continuar 16, tá? Ele vai produzir os espermatozoides dele e vai continuar 16 cromossomozinhos aqui dentro do espermatozoide. A fêmea que vai ocorrer um processo de redução, tá? Vai ser 16 nos seus óvulos. Então, gente, quando a fêmea ela tá lá produzindo seus óvulos, que são vários, né? O macho lança os espermatozoides lá no canal vaginal dela. E esses espermatozoides vão fecundar aí os óvulos. Só que o que acontece, gente? Quando ocorre o processo de fecundação, como eu falei, né, vai tornar aí um zigotinho 2N, ou seja, uma fêmea. Ou vai ser rainha ou vai ser operária. Até aí tá tranquilo, né? Processo de fecundação normal, onde vai gerar ou uma rainha ou uma operária. Só que é assim, gente, essa questão de rainha operária, eu vou explicar para vocês como que elas surgem. Porque rainha, na verdade, surge a partir de um processo de alimentação de geleia real. E no caso da operária, já é um outro processo de alimentação para ela se tornar operária. Então, já não tem nada a ver com a reprodução, e sim com o processo de alimentação delas. Então, o que acontece aqui, pessoal? Acontece que existem alguns óvulos que eles vão ficar lá esperando, né, os espermatozoides chegarem para fecundar e eles não vão conseguir ser fecundados. E eles vão ficar lá esperando. E aí, pelo fato de eles ficarem esperando, porque a fêmea ainda continua produzindo óvulos, mesmo depois de ela ter acasalado com o macho, não vai ter espermatozoide para fecundar esses óvulos. E aí, o que acontece com esses óvulos? Esses óvulos, eles vão se tornar zigotos. Só que vai ser um zigoto haploide, porque ele só vai ter metade do número de cromossomos. Ou seja, né? Nós vamos ter aí um zigoto, e esse zigoto, no caso, vai se converter em um zangão, ou seja, um macho. E é assim que na verdade, surge os machos nas colmeias. Eles não têm descendência paterna. Não teve um espermatozoide e um óvulo ali para gerar esse zangão. Ele só é filho apenas da fêmea. Ele só tem a genética da fêmea. Tá? Então, isso que é um processo de partenogênese. É um processo em que não há a ação do espermatozoide para que um organismo possa se desenvolver. Ou seja, a fêmea conseguiu gerar esse macho sozinha, sem a ajuda do espermatozoide. Então, gente, aqui é só para mostrar para vocês como que é o sistema reprodutor das abelhas. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho, tá? Aqui é a vagina, o macho ele insere os espermatozoides aqui dentro. Esses espermatozoides, tá, pessoal? Eles vão até uma estrutura chamada espermateca. Eles vão nadar até aqui, ó. Vão entrar aqui nesse canalzinho e aí os espermatozoides vão ficar bem aqui, ó, nessa espermateca. Lembra que eu falei desse nome? E aí depois, o que acontece? Depois disso, tá, pessoal? A fêmea vai começar a liberar os óvulos. Aí os óvulos vão vir pra cá, por esse oviduto, né? E quando chegar bem aqui nesse oviduto, tá? Os espermatozoides vão para cima dos óvulos. E é aqui que ocorre todo o processo de fecundação, tá?
E aí, depois que ocorre o processo de fecundação, né, a fêmea vai começar a depositar, no caso aí, gente, os ovos, né, que foram formados a partir do processo de fecundação ou não, tá? E foi, no caso, o processo que eu acabei de explicar de partenogênese. E olha só o que vai acontecer. Ela vai ficar grávida, né, vai ficar cheio de ovinhos aqui dentro. E aí ela vai depositar os ovinhos dentro dessas células aqui, ó. Do ovo, gente, vai surgir uma larvinha, tá? E as operárias vão ficar alimentando essas larvinhas, ó. Ficar alimentando até que, no caso aí, as larvinhas vão entrar no estágio de pulpa, pré-pulpa, e depois elas vão trocando ali de pulpa. E aí depois elas vão começando a ficar mais desenvolvidas e aí elas vão sair adultas já daqui de dentro, tá? Então é assim mais ou menos que elas se desenvolvem. Outra coisa interessante é com relação à geleia real que eu vou explicar para vocês, tá? O que torna uma abelha ser rainha é a geleia real, tá? Ah, mas da onde que vem essa geleia real? Gente, a geleia real ela é produzida pelas operárias para alimentar a rainha. Ou seja, se elas quiserem que esse ovinho aqui, que tem uma larvinha dentro, seja a rainha, eles vão alimentar, elas no caso, as operárias vão alimentar essa larva somente com geleia real, tá? E aí, essa larva vai se tornar rainha. Se por um acaso essas operárias alimentarem essa larvinha só com mel, não vai ser rainha, vai ser operária ou zangão, tá, gente? Então, por isso que a questão da determinação de uma abelha para ser rainha, operária ou zangão vai depender da alimentação, tá? E também do processo de partenogênese, né? Porque o macho ele só surge a partir do processo de partenogênese. Então, aqui nessa imagem, gente, só para vocês terem uma ideia, ó, isso aqui, ó, são larvas alimentadas com geleia real, que é essa substância aqui clara, tá? Então, elas são alimentadas, elas ficam aqui dentro, e elas ficam até se movimentando aí dentro dessa célula. Os indivíduos que surgem por processo haploide, porque a partenogênese ela é dividida em haploide e diploide, tá? O processo haploide é um processo em que os indivíduos surgem de óvulos haploides, como é o caso do zangão, né, como eu expliquei, e da pulga d'água. Todas essas pulga d'água que estão aí, elas são fêmeas e elas são haploides, elas não têm, no caso aí, dois conjuntos de cromossomos, ou seja, ela é N. Então, no caso, elas só têm mãe. E aí, o que acontece? Essas fêmeas, elas vão produzindo óvulos e esses óvulos vão gerando outras fêmeas. E elas ficam se reproduzindo ali sozinhas, sem a ajuda de macho nenhum. Por várias gerações, tá? Quando um óvulo é produzido por mitose, aí a gente já vai falar da partenogênese diploide, tá? No caso aqui nós temos aí um óvulo, N vai gerar um óvulo N. E esse óvulo pode gerar um zigoto. Ou a meiose é precedida por uma mitose, ou seja, nós temos aqui um óvulo e esse óvulo ele é 2N. Aí ele gerou, no caso aqui, dois óvulos N e esses dois óvulos N pode ser um zigoto, N haploide, tá? Ou a meiose é precedida de uma duplicação cromossomial, ou cromossômica que chamamos, que é chamada de tetraploidia, como ocorre em alguns insetos e lagartos. Ou seja, alguns insetos e lagartos, eles podem ter aí um óvulo, esse óvulo ele pode duplicar o seu número de, no caso aí, né,
fazer a duplicação do seu número cromossomal de N para 2N e gerar duas células 2N, e essas células 2N serem dois zigotinhos aqui, tá? Pode ocorrer também pela fusão do óvulo com o segundo glóbulo polar. O que é esse segundo glóbulo polar? É aquele que a gente estudou lá no processo de gametogênese, quando a gente falou de ovulogênese, tá? E aí vocês viram que quando o ovócito, que é o futuro óvulo, está se formando, gera um glóbulozinho polar bem aqui. Em algumas fêmeas de drosófila, que são as moscas das frutas, gente, elas formam esse glóbulozinho polar aqui, tá? E aí tem o núcleozinho aqui do ovócito mesmo. Pode acontecer nessas moscas das frutas desse glóbulo polar acabar fundindo-se, ou seja, ocorrendo uma fusão com o ovócito aqui, no caso o futuro óvulo, ok? Acabar ocorrendo um processo de fusão e aí formar um zigoto sozinho a partir desse óvulo aí, ok? Pessoal, a gente finaliza por aqui por enquanto. Eu sei que é um assunto bastante complicado, mas a gente vai tirar todas as nossas dúvidas lá no nosso canalzinho de dúvidas no Meet. Um abraço para todos e até a próxima.